Sejam todos bem-vindos ao Be The Artist. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Márcia Gomes. Nós vamos descobrir várias questões e informações sobre a história da Márcia e a arte do Genshin na vida dela. Então seja muito bem-vinda, Márcia, sejam todos muito bem-vindos. E aqui a gente começa mais um Be The Artist. Então, primeiro, a gente quer saber da Márcia. Como foi a trajetória dela, essa jornada dela com a arte Genshin? Compartilha com a gente um pouco, Márcia, da sua história. Oi, Douglas. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Contar um pouquinho da minha trajetória, né, nesse caminho aqui com a arte Genshin. E a minha primeira classe, ela foi com o instrutor Carlos Guterres, aqui no Rio de Janeiro. E naquela época eu nem sabia do que se tratava, né? Eu tinha acabado de chegar numa viagem a Machu Picchu, no Peru, e estava indo levar um presentinho para uma colega. E quando eu cheguei lá, ela me contou que estava indo participar de uma palestra sobre florais. E me convidou para ir com ela. Eu falei, tá bom. E quando eu cheguei lá, antes da palestra começar, durante e depois, as pessoas falavam o tempo todo sobre Genshin, contando seus avanços no tratamento com seus clientes, né? E com um tal de Genshin. E eu fiquei curiosa de saber o que tanto aquelas pessoas estavam falando. Era um tal de Genshin para cá, Genshin para lá. E eu queria saber mais sobre aquilo, né? Afinal, eu estava numa palestra sobre florais. Mas eu ouvia Genshin, Genshin, Genshin. E cada vez que eu ouvia, as pessoas contavam, né? Eu queria saber mais sobre aquilo, né? E cada vez que eu ouvia alguém contar outra história, outro caso, nossa, aquilo me dava arrepio, né? Era uma sensação boa, aquela energia que chega, corre rápido, te enche de alegria, né? De ânimo. E eu fiquei sabendo que ia ter um curso do tal Genshin naquela mesma semana aqui no Rio de Janeiro. Então eu não perdi a oportunidade e fui. E não me arrependi. Pelo contrário, me apaixonei. É uma coisa fantástica, maravilhosa. E eu só queria saber mais e mais, e assim foi. Eu ali na aula, ouvindo, praticando, fazendo minhas anotações e já pensando no que poderia ainda ter mais por vir, né? E no mês seguinte, eu me inscrevi em outra classe. Depois em outra, em outra. E as pessoas comentavam, né? Nossa, essa garota tá em tudo que é classe. E eu tava mesmo, né? E assim eu comecei a minha história na arte. A minha base de formação em análise de sistemas. E eu aposentei a minha profissão para mergulhar nesse estudo fantástico, né? Que proporciona tantas mudanças no nosso corpo e na nossa vida. Que se engana, né? Aquele que pensa que para aprender, né, a arte, se cuidar, tem que ser da área médica. Não tem nada a ver. Cada um de nós já traz sua própria experiência, sua própria expertise, sua própria visão, né, da sua carreira e seus aprendizados na vida. E isso ajuda muito a entender as relações estudadas nessa arte, né? Com um olhar especial, individual, próprio, né? Então você aprende toda uma estrutura, mas você consegue ver diferente. E aí você compartilha aquilo com o teu professor, com o teu amigo, com o teu cliente, e as pessoas vão trazendo e trazendo mais informações e visões diferentes sobre um mesmo assunto que você está estudando. É muito, muito, muito gratificante. Para alcançar essa visão, para alcançar esse entendimento, esse conhecimento, isso quer dizer que você viajou bastante para estudar, né? Quanto você viajou? Como foi isso para você? Eu viajei sim, viajei muito. Não que eu tenha planejado isso, né? Mas
Quando praticamos a arte gentil e permitimos que ela faça parte da nossa vida, né, nós nos harmonizamos e ficamos em equilíbrio. Isso ressoa com tudo e com todos ao nosso redor. E assim fica mais fácil de estarmos alinhados com as coisas que estão disponíveis para a gente no universo, né? Que estão disponíveis por essa grande energia universal, né? Porque tudo é energia, nós somos energia, os animais, os vegetais, a natureza, o universo, né? Então, quando a gente alinha isso, a gente consegue acessar tudo que está disponível para a gente. E aí é só se organizar, que o universo se encarrega de abrir as portas para você. E foi assim que aconteceu. Eu fiz vários cursos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Espanha, e foram todos muito especiais, né? Eu conheci vários instrutores, ouvi cada um deles falar da sua forma, com as suas experiências, com os seus casos, com as situações dos seus clientes. E foi muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer ao universo e a tudo que me foi facilitado. E não é fácil você virar as costas e começar a virar as costas para aquilo que você estudou, se formou, para se dedicar a uma coisa nova que você, né, assim, apaixonada por aquilo, mas ninguém te entende, mas não faz a menor diferença, porque a gente está falando de alinhamento energético e quando a gente se alinha, a coisa acontece. E se a coisa acontece, eu sei que nessa jornada você acabou se tornando organizadora do Jinshinjutsu. É isso mesmo? Sim, é verdade. E como tudo, eu também não me planejei, não me programei, não sonhei com isso. Mas, como eu te contei, eu comecei a frequentar assiduamente as classes, né? E sempre que eu podia, eu me inscrevia e participava de outra classe. E, mesmo sem prestar atenção em ninguém, eu estava sendo notada. E o convite veio. E, com certeza, logo eu aceitei, né? Porque eu queria muito conhecer, aprender, estar mais envolvida com as pessoas que já tinham anos de experiência, né? Trabalhando e vivendo com essa arte, né? Então, eu aceitei sim, mergulhei fundo e viajei mais, estudei mais e continuei praticando mais. E trabalhando também com as pessoas, né? São mais de 15 anos de experiência, né? Então, com todo esse tempo, com toda essa experiência, eu quero saber se você tem ideia de quantas classes você já organizou, ou até com quantos instrutores você já trabalhou. Eu já perdi as contas, mas nos meus últimos cálculos aí, entre classe presencial, né, aqui no Rio, no Brasil, em Scottsdale, eu acho que é mais de 50 classes. Organizei classe para mais de 10 instrutores. Para alguns eu organizei até várias classes, porque às vezes o aluno pedia tanto que ele voltasse, que aí antes de eu convidar um outro instrutor para vir para o Rio, né, eu acabava trazendo aquele instrutor de novo. Então, eu organizei muitas classes e também conheci muitos outros instrutores nas minhas viagens de estudo, né, porque tem instrutor espalhado pelo mundo inteiro. Então, como eu viajava, eu tinha também a oportunidade de estudar com eles lá fora, né? Então agora a gente está indo para o nosso primeiro break. Nós estamos falando aqui com a Márcia Gomes, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Vocês podem pegar uma praia aí atrás. E a gente vai dar esse break e voltar já.
Vamos retornando então para a nossa entrevista com Márcia Gomes, aqui do Rio de Janeiro. Você lembra, Márcia, quantas vezes você foi para fora do Brasil para ter que estudar? Você tem ideia também de quantas classes você já estudou fora do Brasil? Bom, eu sempre que podia eu participava de uma classe internacional, né? Algumas eu também até organizei lá em Scottsdale. Era uma classe pequena, né? Para alunos experientes. Era em torno de 8 ou 9 alunos no máximo e só acontecia lá mesmo. Então, acho que umas 9 ou 10 classes. Interessante, mas e no Brasil? Você tem um número para passar para a gente? Olha, acho que mais de 60 classes. Então tá, agora o que eu quero saber. Eu quero que você conte um pouco dessa nova experiência que você está tendo, essa experiência atual com esse trabalho que se chama Be Your Dream. Então, o Be Your Dream surgiu nesse período de pandemia, né? Os nossos cursos presenciais tinham sido suspensos e nós migramos para o curso online. No início foi uma grande aventura para todo mundo, né? Mas também foi um grande sucesso, porque podemos estar perto dos nossos alunos, eles se sentiram, né, envolvidos e juntos e não tinha essa coisa de estar sozinha, mesmo passando por um período tão pesado, né, na vida de todo mundo, né, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Então, foi um momento muito especial. E nós demos esse nome, né, para a nossa equipe, que foi Be Your Dream. E Be Your Dream significa seja o seu sonho, né? Então é um trabalho incrível, onde nos conectamos com alunos do mundo inteiro, literalmente, né? Temos alunos dos Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Brasil, Portugal, toda a Europa, Singapura, temos curso em Singapura, né? Então, às vezes o curso está começando aqui meia-noite, porque lá é 10 horas da manhã, Nova Zelândia, vai por aí, né? É uma coisa assim muito diferente, né? Então é muito gostoso, são pessoas com fisionomias diferentes, com jeitos diferentes, forma de falar diferente, com questionamentos diferentes, então é muito legal, muito divertido, né? A gente tem uma comunidade bem grande e que gosta de estudar arte, né? E essas classes, elas são apresentadas em inglês, mas não apresenta nenhuma dificuldade porque todas elas têm tradução para a língua, para aquele país que a gente está dando a aula, né? Incluindo o Brasil, o português. Então, todos os alunos têm oportunidade. E para aqueles que conseguem ter uma facilidade maior em língua inglesa, acaba participando de todas as classes. Seja o seu sonho, vou colocar aqui para os amigos, seja o seu sonho é um projeto que eu tenho em parceria com a Márcia, e essa criação é bem como ela explicou para vocês. Todo sonho de um praticante é poder viver a arte. E é isso que a gente alcançou. A gente consegue viver a arte, não só comercialmente, profissionalmente, mas a gente vive na nossa vida. Eu acho que isso é maravilhoso, é o que move, é o que faz a gente ter esse brilho no olho, esse carinho pelo que a gente faz. Então, Be Your Dream é um projeto que a gente tem um carinho especial e que, como ela contou, é global, envolve o mundo. E ser o sonho ainda complementa com essa série de entrevistas que a gente tem, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é não só ser o seu sonho e viver o seu sonho, ser a arte, viver a arte e ser o artista. É aplicar a arte na sua vida. Então eu convido a todos que também sejam o artista e participem aqui conosco do Be The Artist. Mas não vamos deixar escapar, vamos pegar a Márcia agora aqui para ela contar para a gente
o quanto essa expansão da arte Genshin atingiu o Brasil. Como isso funciona, essa globalização e a expansão da arte no Brasil, Márcia? O que você acha? Como é que você enxerga isso? Os nossos alunos brasileiros também aderiram bem às classes, né? Eu penso que todos os alunos em geral tiveram uma grande oportunidade de estar perto, né, dos professores queridos e também daqueles mestres que ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer, e também naquele momento em que a gente está no Gallery View, revendo um colega e no intervalo conversando com ele, matando a saudade, porque na época, né, com a pandemia a gente não podia estar no presencial, né? Então, essas aulas, né, online, ela acabava favorecendo o aluno de várias formas, né? Porque como você não gastava dinheiro com passagem aérea, hotel, hospedagem, alimentação, todas essas coisas todas essas despesas, né, que a gente tem em comum numa viagem, isso facilitava muito, né, o aluno a ter a oportunidade de participar de mais classes, né? Porque para a gente participar a gente tinha uma classe, 2 classes em cada estado brasileiro, por exemplo. Então, o fato de você não ter que se deslocar, você podia assistir a aula com vários instrutores, com temas diferentes, aprofundar o teu estudo, né? E uma outra, como eu posso falar, vantagem, uma outra coisa legal, é que as classes ficavam gravadas, né? E ainda ficam gravadas. Então o aluno ainda tem a oportunidade de ver e rever várias vezes aquele tema que ele estudou, anotar suas perguntas e inclusive até depois da classe tirar essas dúvidas com os nossos instrutores. Na minha opinião, né, essas classes online, elas vieram para ficar e serem intercaladas com as classes presenciais, né? Porque cada uma tem o seu quê, a sua vantagem, se é que posso dizer assim, né? São oportunidades diferentes, né? O investimento que você tem também numa classe presencial é fantástico. Você está com os colegas, você está presencial com o instrutor, você está tirando suas dúvidas também, você está trocando uma sessão, você está fazendo autoaplicação junto com o colega. Então, né, tudo reverbera diferente, né? Mas as duas formas me agradam muito, se complementam e eu acho muito legal. Bom saber, eu fico feliz de saber isso, mas eu quero saber mais. O que é arte Genshin para Márcia Gomes? Bom, para mim, né, a arte Genshin, o Genshin, é uma grande oportunidade de viver melhor, né? De ser mais saudável, ser mais feliz, de ter autonomia, né? No sentido de ter a capacidade de cuidar de mim mesma a qualquer hora e em qualquer necessidade. Porque é muito legal você receber a tua sessão, é fantástico. Receber sessões individuais, intensivas, mas caramba, na hora que dá aquela dor de barriga, normalmente você está sozinho, né? Aquela topada no pé, aquela fisgada, aquela sensação de que alguma coisa vai começar a acontecer, a rolar. Então, aquela autonomia de você saber o que fazer naquele momento em que você está sozinho, em que você está com o outro, ou que você está numa necessidade, assim, que surgiu do nada, está numa reunião no trabalho e está mais tenso, está mais cansativo, então você sabe o que fazer para você se revigorar e continuar naquela reunião. Ou chegou muito cansado, você sabe o que fazer para relaxar teu corpo para dormir, ou está meio desanimado, é o contrário, você sabe o que fazer para ativar teu corpo, para trazer energia, trazer vitalidade, né? Aquela má digestão, tá na rua, comeu uma coisa, engasgou. Você tem autonomia para fazer o que você precisa em qualquer momento, para qualquer necessidade, né? Então, assim, ter essa independência mudou muito a minha vida, né? Então eu sou muito feliz e muito grata por isso, porque você assumia o poder, né, a responsabilidade do teu bem-estar e não te impede de ter uma sessão junta, de várias sessões juntas, de participar dos cursos, mas de você cada vez estar mais independente
e feliz, cara, porque você, né, a qualquer momento que você precisar, você sabe envolver um dedo, tocar num lugar, fazer uma sequência, você sabe que coisas que você pode fazer para reverter aquela situação e impedir que ela chegue num ápice de um desconforto tão grande, né? Então, para mim, isso é arte, gente, né? É viver a arte, né? É curtir, né? Toda essa independência, né? Então, a gente também pode dizer que a arte Genshin é a arte da felicidade. Com certeza. Eu quero mais informação da Márcia, mais histórias da vida dela e das relações com a arte Genshin, mas agora a gente vai para o nosso segundo break. E se você tem uma pergunta, se você tem alguma curiosidade, se você quer saber alguma coisa, aproveita e manda lá no chat a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai estar tentando incluir aqui na entrevista. Se não conseguir nessa, até para uma próxima, a gente consegue manter esse bate-papo e tentar responder as suas dúvidas e as suas curiosidades sobre a arte Genshin. Então, nós estamos indo para o break e já voltamos já. Voltamos direto do Rio de Janeiro com Márcia Gomes e agora o que eu quero saber dela é o que seria para você ser o artista do Genshin, Márcia? É um pouco misturado com o que eu falei antes, né? É ser um praticante da arte, né? Aquele que pratica, que não espera a hora, nenhum lugar específico para aquilo. Ele sente, ouve o corpo e é aquele que aplica o método porque já percebeu a necessidade do corpo naquele momento e não perde tempo, né? Então, ele começa a ouvir melhor o seu próprio corpo, né? É viver a arte, se conhecendo a cada dia, cada vez mais e mais, aprendendo a ouvir o que o corpo fala, sem usar receita de bolo, né? Percebendo no próprio dia a dia aquilo que funciona mais e melhor com você. E despertar, né? A pessoa que pratica e desperta a consciência, né? Que compartilha com os amigos. Mas eu tô com dor aqui do olhar, faz isso, faz aquilo. Já experimentou fazer isso? Tô tão preocupado, já experimentou fazer aquilo? Então, ele já tem, assim, algumas coisas que ele sabe que já funcionaram com ele e que ele também quer que funcione com o outro, né? Ele oferece aquela oportunidade. E se não funcionar, tá tudo certo, porque ele tem mais um monte de outras coisas que ele pode sugerir pro amigo, pro familiar fazer, né? E cada um de nós tem, né, essa percepção diferente, né, daquilo que a gente aprende, né? Somos pessoas diferentes e com isso levamos nossa visão, nosso olhar individualizado, né, para entender as relações que a gente estuda na arte. Então a gente aprende, pratica no corpo e compartilha com o outro, né? Por exemplo, se no final das minhas classes, como às vezes acontece, eu pergunto para o aluno, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, o que vocês podem sugerir que eu pratique para sanar essa dor na cabeça? Eu garanto que cada aluno vai dar uma resposta diferente, porque a arte nos oferece sempre um leque de opções diferentes para sanar aquela mesma necessidade, né? Porque a origem de uma dor de cabeça pode ser diversas. Então, cada um praticou uma coisa diferente e tem um conhecimento diferente para aquela mesma situação. E no final, todos estariam certos. Então, isso é ser o artista, né? É poder escolher, decidir como você vai trabalhar com a arte, né? Como que você vai usar aquela paleta de cores que o artista tem para fazer a sua tela, né?
Qual a forma, né, de você se harmonizar que você vai aplicar naquele momento, né? Então é sair das receitas de bolo, experimentar no corpo e aquilo fica como uma linguagem celular. Você volta e meia vai se pegar fazendo determinada prática e não vai perceber que está fazendo. E aí é que eu falo para as pessoas, para meus alunos, para meus amigos, quando você perceber que está fazendo, está tudo certo, você só respira e continua. Porque o corpo já está falando para você o que ele está precisando e naquela consciência celular você já sabe o que fazer. Então a coisa começa a fluir muito naturalmente. É muito legal. E agora a gente está numa época de transição, de mudança. Mas a grande realidade é que a pandemia mudou tudo. E o quanto a arte Genshin pode nos ajudar nesse momento? Olha, Douglas, a arte Genshin, ela pode nos ajudar, né, a todos nós, o tempo inteiro, a cada respiração. Porque ela é muito simples e fácil de praticar, né? Como um exemplo, envolver um dedo e ficar ali por alguns minutos. Então você fica ali até que você possa sentir alguma coisa, sua respiração acalmar, ou até perceber o seu corpo relaxar, né? No momento pandêmico como o que nós passamos, né, e que ainda estamos atravessando, só que talvez num nível menos intenso de contágio, né, nós passamos por um período de distanciamento social, né, que foi obrigatório e super necessário, né. Então, momentos em que muitas pessoas tiveram que passar sozinhos, ou nas suas casas, ou até num hospital. Então, praticar arte ajudou e sempre vai ajudar muito. A arte ela vai nos ajudar em relação ao que aconteceu no passado, ao que está acontecendo no aqui e agora, e na proteção do amanhã, né? Ela vai ajudar sempre tudo em qualquer situação. Ela ajuda a dissolver os nossos medos, as nossas preocupações, os nossos traumas, as nossas dores, sejam dores físicas no corpo, dores emocionais, mentais, porque tudo está relacionado, né? Ela nos ajuda a tratar as possíveis sequelas de um tratamento, né? Ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico, que é o nosso campo protetor, né? Então, aplicar a arte vai ajudar sempre a tratar do que nos aconteceu no passado, como eu disse, vai ajudar ao que estamos passando hoje, no momento presente, no aqui e agora, e vai ajudar no futuro numa ação preventiva, fortalecendo o nosso sistema imunológico e ajudando a gente a ter uma melhor circulação no corpo, a dormir bem, caminhar sem dificuldade, a respirar melhor, vai ajudar tudo. Muito bom saber, essas informações sempre agregam, constroem, implementam mais do nosso próprio conhecimento. Às vezes, alguns ficam pensando o que eu faço para isso, o que eu faço para aquilo, mas não olha a coisa como um conteúdo inteiro. O ser é único, é uma unidade. Então, às vezes, a própria dorzinha de cabeça tem várias origens. Eu falo para os meus alunos que quando eles começarem a pensar no que eles vão fazer, começa a tocar no corpo. Envolve um dedo enquanto você pensa, porque você já vai estar agindo, né? E a ação vai trazer uma reação no corpo. Você vai sentir esse retorno e vai ficar mais fácil de lidar com ele. Bom, mas vamos pedir para a Márcia agora compartilhar conosco uma passagem especial que ela vivenciou com a arte Genshin. Conta pra gente, Márcia. São muitas, né? São tantas. Vamos escolher uma. Tem uma muito especial quando eu fiz a minha viagem para a Irlanda, né? Foi uma viagem muito desejada, planejada, especial.
E nós éramos um grupo de 15 pessoas, um pouco mais, não sei se estou esquecendo de alguém aí, ignore. E além de mim, lá ninguém conhecia a arte Jinchim. E no grupo tinha uma mulher, né, que eu conheci nessa viagem, que tinha uma condição limitadora para se locomover, né? Ela caminhava com auxílio de andador, ora com muleta, e levou até uma acompanhante na viagem para ela se sentir segura, né? Então, num dos trechos da viagem, nós acabamos sentando na mesma fileira, né? Era um micro-ônibus, a gente estava se deslocando de um ponto ao outro na Irlanda, e sentamos nas poltronas uma do lado da outra. E começamos a conversar sobre várias coisas, até que, muito curiosa, ela me perguntou com o que eu trabalhava. E aí eu contei. E ela se interessou e pediu para eu falar mais e mais. E aí eu fui contando da arte Jinchim, da minha experiência, das classes e tudo mais. E aí eu não só falei, como também pedi licença e fui tocando no corpo dela para ela saber do que eu estava falando, né? E para que ela não ficasse só me ouvindo, mas principalmente que ela sentisse e tivesse sua própria opinião, né, do assunto, né? E foi muito interessante, porque aí ela começou a relaxar das dores, né, daquela posição ela caminhar com a muleta, do esforço, aquela coisa toda. Então as dores quando começaram a diminuir, a voz dela foi ficando mais animada, mais firme, mais divertida, né? E a gente continuou conversando, sorrindo e falar das sensações que ela estava sentindo no tratamento e tudo mais. E aí veio uma outra colega que estava numa outra fileira para saber sobre aquela conversa super animada, né? Que estava rolando ali, que ela estava sentindo uma animação. E a gente falou, continuou falando, aí veio outra colega, e no final, quando a gente olhou, estava todo mundo sentado em volta da gente, no banco da frente, no banco de trás, em pé, arriado no chão, e todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, né? E aí eles queriam entender, né, o que eu estava fazendo nela, que assunto era aquele, né, tão divertido, e o que ela estava sentindo. E aí eu comecei a dar sugestões, né? Ah, você toca aqui. Ah, você. Eu olhava assim, a pessoa percebia, né, pela leitura corporal, e dava uma dica do que aquela pessoa podia estar fazendo enquanto a gente estava conversando, né? E para cada uma fui dando uma sugestão diferente. No final estava todo mundo animado, rindo, se divertindo. Foi um momento bem mágico, né? Que todo mundo, né? Todos de dentro do ônibus, e a maioria nem se conhecia, mas a ressonância, né? Da energia, né? Da revitalização e harmonização e o ânimo dela, né? Que a arte Jinchim trouxe ali foi o suficiente para causar curiosidade, né, nas outras pessoas, né? E mesmo sem saber o que estava acontecendo, eles se sentiram convidados a querer vivenciar aquela experiência, né? Então uma arte muito muito especial, né? Uma cliente, né? Que me contou que durante um período ela fazia a prática dela, né, na cama antes de dormir, né, e que o marido vinha sempre naquela hora que ela estava praticando e ficava sempre perto, né, dela, assim, deitava de costas e ficava esperando ela fazer a prática, né. Então ele sentia que ele melhorava quando ela fazia. E quando ela não fazia, ele perguntava: Você não vai fazer aquele negócio hoje? Aí ela falava: Mas como assim? É meu auto-aplicação. Aí ela brincava com ele: É meu auto-aplicação. Você não quer fazer? Não, mas faz aí que eu sempre fico melhor depois, né? Então, sempre tinha umas histórias assim de clientes também contando essas coisas diferentes que acontecem, né? E acontece também muito quando a gente tem um animalzinho em casa, né? Um cachorro, um gato, um pet, né? Que está solto pela casa, né? Então,
independente se é um gatinho, um cachorrinho, eles sempre se aproximam de nós quando a gente está praticando, né? Eles se deitam do nosso lado, pede colo, ou fica embaixo da cadeira. Às vezes, muitas vezes eu estou fazendo autoaplicação, trabalhando, não estou nem tocando o que eu estou fazendo. Quando eu olho, está ali no meu pé, na cadeira, na almofadinha, curtindo a prática em si, né? Eles dão um jeito de ficar perto da gente, né? E para se harmonizarem por essa ressonância com a nossa energia, né? E quando eles estão satisfeitos, da mesma forma também eles vão embora, né? E assim que acontece, quando a gente se harmoniza, né, se revitaliza, o nosso campo vibracional ele muda, né? Nossas células, nossos órgãos, né? E tudo no nosso ambiente também muda também, né? A gente harmoniza não só o, o nosso corpo, né? O nosso campo energético, mas tudo que está ali em volta da gente também, né? Eu tenho um outro caso muito interessante também, dá tempo de contar? Sim, pode compartilhar com a gente. Então, eu sempre tive cachorros, né? Minha vida toda. E uma vez eu fui atender uma senhora em domicílio e ela tinha uma questão que ela não tinha condições de vir no consultório, né? Impossibilitava dela ir. E eu fui lá atendê-la em domicílio, né? Foi uma loucura. Quando eu entrei, ela morava num apartamento bem grande, né? Quando eu entrei no quarto dela, ela tinha 3 gatos. Então, a minha praia era ter cachorros e não ter gatos, né? E ela tinha uma gata que ela não queria proximidade com ninguém. E essa senhora dizia que era uma gata braba que ela tinha e que não gostava de visitas. Mas que ela não sabia o porquê da gata ter se escondido, não ter se escondido com a minha presença, né? E eu pensei, ok. Olhei para os gatinhos, né? Falei, vocês devem saber o que eu vim fazer aqui, né? O pessoal conta da sensibilidade dos gatos e tudo mais, né? E a gente percebe o quanto os petzinhos querem ficar perto da gente na hora da prática. E aí eu comecei a fazer o atendimento dessa senhora. E conforme eu tratava dessa cliente, que nem a história do ônibus, foi chegando mais um gato. E depois mais 2, e depois mais gato. E eu fiquei olhando ela quietinha lá com os olhos fechados, recebendo a sessão. Eu falei, pensei, meu Deus, de onde que esses gatos todos estão saindo? Eles estão se multiplicando. E devia de ter uns 15 gatos naquele quarto, né? E apesar do apartamento ser imenso, acho que devia estar cada um escondido num cômodo, né? E eles se posicionavam no quarto dela na hora dos atendimentos. Era uma coisa assim, não tinha como tirar, enxotar, cutucar. E uns ficavam em cima da cama, outros ficavam numa banqueta que ela tinha assim do lado da cama, outros próxima da janela, os outros embaixo da cama me cutucando. E tinha uma gatinha especial que ela subia na cama e ela entrava embaixo da minha mão tocando no corpo da senhora, e ela entrava entre a minha mão e o corpo dessa senhora. E ela já estava cochilando, já não sabia mais o que era a minha mão, o que era o gato, né? E conforme eu mudava a minha mão de lugar, essa gatinha ia junto. E eu confesso que eu tive até que trocar os horários de atendimento, porque depois eu não tinha condições de, quando saía da casa dela, ir para o consultório, porque era pelo para todo que é lado, na roupa, no sapato, na minha bolsa, no cabelo, às vezes no nariz. Então, era pelo para tudo que é lado. E foi pelo menos por uns 10 atendimentos seguidos que isso foi acontecendo, né? Todo mundo recebendo sessão. Ela e os gatos. Muito divertido. E depois, a cada encontro, né, a cada sessão que eu ia fazer lá nessa senhora, ela começou a diminuir a quantidade de gatos no quarto. Cada vez que eu ia, menos gatos iam aparecendo. E a gata, que não gostava de visita, começou a ficar em cima da cama sozinha, cada vez mais perto. Até que chegou um dia de não ter mais nenhum gato no quarto. E eu falei, nossa, olha que curioso, né? Então alguns vinham, passeavam, iam embora, chegava na porta, vinha me cumprimentar e ia embora.
Eu pensei, eu acho que agora provavelmente ela vai começar a distanciar mais a frequência dos atendimentos, né? Porque ela está com o corpo mais saudável, está com mais vitalidade, os gatinhos também já estão melhores e já não aparecem tanto no quarto quanto apareciam antes, né? E assim aconteceu. Logo depois que terminamos o atendimento naquele dia, ela me pediu para remarcar mais para frente, porque ela achava que ela estava melhor, então que podia diminuir a quantidade de sessões. E foi uma experiência bem legal e que se repetiu depois num mesmo período com mais algumas outras clientes. Então acho que era uma fase que os bichinhos estavam tudo pedindo, pelo amor de Deus, cuida da minha dona fantástica e me ajuda também, que a gente está precisando, né? Foi um período bem especial. Arte Jinshin, a prática da arte, o autocuidado, aplicar sessões em outros, receber sessões. Se auto-aplicar. A felicidade, o prazer, o contentamento, o tudo de bom. Eu gosto do tudo de bom, bonito e belo. Então é um feeling que a arte tem, que a arte compartilha com quem está próximo, sejam seres humanos, até as plantas sentem quando a atmosfera está melhor, está diferente. Então todo mundo gosta de coisa boa, não tem quem não goste, todo ser vivo gosta de coisa boa. E a arte Jinshin trabalha para se fluir numa energia saudável, que é uma energia boa, bonita e bela para todos. E animais, crianças e plantas respondem muito mais rápido. O ser humano tem algumas crenças que acabam sendo limitantes, mas esses outros seres são mais espontâneos e eles trazem um retorno imediato. É muito bom quando a gente consegue ver, sentir, prestar atenção. Então essa história da Márcia, ela descreve bem, conta bem o que é a arte Jinshin na vida da gente. E não só nos bichinhos, mas também nas crianças, né? Nos nenéns, é uma coisa assim muito rápida, né? Às vezes eu quando comecei, meus filhos eram bem pequenos e às vezes ela falou assim, mãe, agora não, porque eu não estou querendo dormir. Eu falei, não, mãe não vai botar você para dormir. Não, mas isso me deixa assim mole. Eu quero brincar mais um pouco, tá bom? Então tá bom. E quando também eles vinham tocar na gente, né? Era uma coisa express, né? E a gente falava, mas já acabou? Não, mas já tá bom. Eu falei, se você disse, então tá certo. O tempo também. Nós temos, como eu falei, essas crenças de que uma coisa tem que ter muito tempo, os fluxos têm que ter muitos passos, e na realidade não. Às vezes um simples toque por um período curto de tempo, segurar o dedo por alguns segundos, já manda o recado, já dá o start, já faz acontecer. São uns rapidinhos, às vezes, que nos socorrem em momentos que a gente está precisando. Falando em momentos que a gente está precisando, agora nós vamos precisar de mais um break. Então eu vou pedir essa pausa e daqui a pouco a gente continua com a entrevista com a Márcia Gomes, direto do Rio de Janeiro. Até já! Agora nós estamos de volta e vamos continuar com a Márcia. Dessa vez eu quero ver como é que ela enxerga a relação da arte Jinshin com astrologia, com numerologia, da arte Jinshin nessa nova era de Aquários, arte Jinshin com o tarô. Como você vê as relações da arte Jinshin, Márcia? Nós somos seres
que temos o nosso aspecto físico, espiritual, energético, né? E tudo tem energia, né? Nós, seres humanos, os animais, as plantas, o universo, os planetas, e vivemos, né, num planeta que está circulando em um sistema maior, onde ele circula e interage com outros planetas que possuem sua própria energia e também circulam nesse universo. Então tem uma energia universal que circula em todo o universo e no corpo de cada um de nós. Eu e cada um com seu campo energético, né? É uma visão do macrocosmo e do microcosmo que somos nós, né? E inclusive até como as mudanças da Lua, né? Também influenciam nas marés, né? Tudo é energia, tudo se relaciona de alguma forma, tudo vibra, né? E nossa mestra Mary Burmeister, em seus estudos, ela fazia muitas relações entre a arte Jinxing, a astrologia, a numerologia e outras coisas, né? Eu acho que estudando a arte você percebe que tem essas coisas em comum, né? Você perceber dos planetas que estão relacionados com cada signo, né? Dos números que estão relacionados com as histórias dos nossos centros energéticos, né? Chamados também de trava de segurança de energia, né? Eu gosto mais de falar centros energéticos individualizados, né? Mas quando a gente troca nesses centros, eles fazem também todo um movimento acontecer no nosso corpo, né? Trazendo vitalidade, saúde, harmonia, e os próprios signos e planetas, eles têm uma vibração própria, né? Então a gente tem fluxos que foram estudados, né, nessa visão da Mary, e que ela conseguiu fazer essa correlação com os signos e os planetas, o signo e os fluxos, os signos e os centros energéticos, e tem uma resposta muito interessante. Então, a gente também tem essa forma de fazer isso vibrar no nosso corpo e de trabalhar isso no nosso corpo, né? Trabalhando outras relações, né, dentro da arte, em que a gente consegue visualizar como ajudar aquela história para a qual a gente veio viver nessa vida, né? Eu vim viver a história do Capricórnio, outros vieram cada um viver a história do seu próprio signo, né? E como isso influencia a gente positiva e negativamente, porque às vezes a gente veio vivenciar uma história, mas não sabe como fazer, ou alguma coisa está saindo do trilho e a gente não sabe como voltar. Então, para eu ser o melhor Capricórnio que eu vim ser nessa encarnação, eu tenho algumas dicas que a nossa mestra deu para gente. Faz o fluxo tal, trabalha a sequência tal, envolve o dedo tal. Então, a gente faz essa história acontecer tanto no macrocosmo, que já por si só, né, independente do nosso querer, ela já está rolando, e quando essas energias desses planetas, né, que circulam pela Terra, estão passando cada vez mais perto naquele período do ano, naquele período da semana, naquele período do mês, e o quanto aquilo influencia a gente também. Então, a gente tem essa forma de trabalhar, de adequar, de harmonizar essas relações também, né? Então, como muitas vezes tem gente que fica muito mais agitado, né? Quando passa a fase da lua cheia, né? Então, a lua mexe nas marés e mexe no corpo de todos nós, né? Afinal de contas, nós somos formados não só das partes sólidas do osso, do músculo, de tudo, mas também de muito líquido, né? Então tudo influencia em tudo. E nas relações a gente também trabalha e harmoniza tudo. Então, a gente falando aqui de mudanças e transformações, conta pra gente como eram antes as classes presenciais e o que mudou agora com a chegada da classe online. O presencial sempre foi maravilhoso, né?
muita informação, muita prática. Eu espero que ele volte logo, né? A ser como era antes, ou até melhor, porque nada hoje em dia é mais como era antes, né? Então a gente se adapta sempre para fazer algo melhor e diferente, né? Porque a pandemia não acabou ainda, então a gente tem que se preservar e preservar a saúde do outro também, né? Mas quanto ao online, como eu falei, eu acho que ele veio para ficar, né? É outra coisa você praticar uma classe no conforto da tua casa, dentro do seu tempo, podendo rever as gravações, né? Uma forma de apresentar a classe, ela não substitui a outra, né? Cada um tem o seu melhor e eu gosto das duas. Muito bom saber. Mas conta pra gente agora uma situação engraçada que você vivenciou nessa jornada com a arte do Jinshin. Eu vivenciei muitas, inclusive em consultório, né? De ouvir também as histórias dos clientes, né? Então, mas tem uma história, né? Que quando meu filho tinha acho que uns 7 anos, né? A gente estava numa consulta, né? Com a pediatra dele. E ela estava se mudando do país, estava mudando de vida, estava indo embora para Portugal, estava enlouquecida, preparando mudança, organizando agenda de cliente, né? Sendo médica, sendo mãe, e vai por aí, né? E no meio da consulta, ela parou tudo, né? Ela sabia com o que eu trabalhava, né? E parou para me contar da mudança dela, né? E ela falou, Márcia, estou muito cansada, estressada, não estou conseguindo dormir nem com remédio, estou sem dormir há dias. Me ajuda aí, me diz uma coisa para eu fazer, onde é que eu toco, onde é que eu coloco minha mão, me ensina alguma coisa aí dessa terapia que você trabalha. E quando eu ia abrir a boca para responder, né, o meu filho se antecipou e falou, mas isso é muito fácil. Eu pensei, nossa, né, o que está acontecendo? Ele é calado, envergonhado, né? O que ele teria para falar, né, do meu trabalho, né? E ele sempre foi muito quietinho, então eu respirei, pensei e falei, vamos ver o que ele tem para falar, né? E a resposta dele foi bem rápida e direto ao ponto, né? Num linguajar assim bem de criança, né? E aí ele disse, isso é muito fácil. Você pega, segura o dedão da mão assim, fica quieta e espera. E quando você começar a ficar de saco cheio de esperar, você já dormiu. Aí ela deu uma risada e ficou com brilho nos olhos, porque ela não estava ouvindo da mãe do cliente dela, ela estava ouvindo de uma criança, né? E ela fez o que ele falou e depois me mandou uma mensagem falando, deu certo. E eu fiquei muito feliz, né? Porque nem eu sabia onde ele tinha ouvido eu falar sobre a prática dos dedos, ou pelo menos assim, indiretamente dizer, olha, isso vai fazer você dormir ou aquilo. Ele, por conta própria, ele testou alguma coisa que deva ter ouvido eu falar, ou visto eu fazer, né? E deu certo. E ele acabou ensinando para o pediatra dele, né? E foi muito divertido. Ótimo, muito bom saber. O que eu tenho para dizer agora é que o nosso tempo vai acabar, então vamos ter que cortar esse pedaço, porque a gente está indo pegar um novo link e volta já. Voltamos para a nossa entrevista que está maravilhosa e agora eu quero melhorar um pouco mais. Eu quero que a Márcia conte para a gente sobre o que são esses espaços. Esses espaços que você fazia em Campos do Jordão, esses espaços que são feitos em Foz do Iguaçu. Como é que funciona? Espada, arte, Jinshin? Conta para a gente. Isso aí é muito legal. O spa ele funciona como sessões intensivas da arte Jinshin, né?
Eu fazia num hotel, né, que facilitava, né, o cliente sair da rotina dele do dia a dia, né, porque eu tentei fazer perto do consultório e tudo, no hotel até perto do consultório, mas não funcionava. A pessoa ficava pensando que tinha que sair na do almoço para pagar a conta e tinha que ir não sei aonde para aproveitar que estava perto para resolver. Então, foi uma forma que eu encontrei de fazer para eles saírem da rotina do dia a dia, né? Normalmente de 7 a 10 dias, né? Com 2 sessões por dia e de acordo com a disponibilidade do cliente, né? Mas o mínimo era receber 10 sessões em 5 dias, né? 2 por dia. E depois do resto do dia a pessoa ficava livre, né? Para descansar, passear, fazer turismo, fazer o que quisesse ou até nem fazer nada, né? A maioria chegava cheia de ânimo para passear nos intervalos. Ah, eu vou para um passeio gastronômico, vou de balão, vou no teleférico. Então tinha todo um planejamento, né? Mas depois que a gente começava a fazer o spa, né, a coisa mudava de figura. E eles queriam receber sessão e descansar, dormir, relaxar, caminhar. Alguns recebiam a sessão, né? Da parte da manhã, primeira do dia, né? E voltava para a cama para mais um cochilão. E muitas vezes até deixava de lado o café da manhã, né? E na hora de ir embora, eles já iam pensando em quando voltar, né? Mas era muito intenso e transformador, né? Assim, uma coisa muito mágica, né? Você receber 2 sessões num dia, durante uma sequência de dias, você percebe no corpo, né? Aquilo vai realmente ficando e ficando, e o corpo vai ouvindo e vai entendendo que, opa, esse realmente é um novo ritmo, é um ritmo que me agrada, é mais saudável, é isso, e é muito gostoso, né? A gente sai ali super revitalizada, né? É muito legal. E eu estou sabendo que você está com um projeto novo Hum. e já está quase pronto para inaugurar. Esse projeto se chama Meu Pratique. É uma nova forma de apresentar a arte do Jinshin Jutsu. Tá certo o que eu estou dizendo? Como é que vai ser? Como funciona? Como esse grande desafio está acontecendo para você? Conta para nós um pouco. Foi interessante você falar Jinshin Jutsu, né? Porque, na verdade, Jinshin Jutsu, Jinshin, arte Jinshin, é uma forma de você expressar o mesmo nome da arte, né? Porque Jinshin Jutsu é o nome dela em inglês, mas muita gente tinha muita dificuldade em pronunciar, né? E até durante esses anos todos, né, que eu estudei, tinham muitos colegas que só falavam Jinshin, Jinshin, Jinshin. Às vezes tomava até puxão de orelha, porque é Jinshin Jutsu, é Jinshin Jutsu. O pessoal enrolava a língua para falar o negócio. Então, eu abrasileirei, né, aportuguesei e comecei a falar realmente arte, Jinshin. Porque o Jutsu, ele fala arte, né? A tradução de Jutsu é arte. Então, é a arte Jinshin. E ficou mais fácil de todo mundo pronunciar, mas estamos falando da mesma coisa, tá? Para aqueles que já são alunos antigos, ou já conhecem a arte de bastante tempo, né? Nós estamos falando da mesma arte. E esse projeto, né? Ele é muito especial porque eu já dou aula de autoaplicação há muitos anos, né? E mas com tudo que essa arte trouxe para minha vida, né, está sendo um desafio, né? Ele veio como um desafio, com muita energia, com muita vitalidade, com muita alegria, né? Essa arte ela traz a coisa assim, né? Vem aquele movimento da energia e vamos que vamos e vamos fazer isso acontecer, né? E essa é uma nova forma de levar e compartilhar toda a minha experiência, né? Para uma prática simples e fácil, né? E ajudar as pessoas a saírem, né, de seus processos crônicos e agudos, né? E também ajudar aqueles que ainda não se encontram nessa situação, graças a Deus, né, a nem precisarem a chegar nela, né?
Então, a união, né, que eu vou dizer assim, do meu pratique com a arte Genshin chegou para iluminar e abrilhantar ainda mais essa arte maravilhosa, né? E o objetivo desse projeto é levar a arte Genshin para o maior número de pessoas possíveis, né? E ajudar essas pessoas a terem uma vitalidade, uma vida mais saudável, mais divertida, mais tudo de bom, né? Que essa arte proporciona para a nossa vida, né? Essa é uma boa definição da arte Genshin e é uma boa definição do que a gente busca compartilhar com todos vocês, o que faz o nosso coração cantar. Mas agora eu quero saber de você. Se você pudesse hoje encontrar com Maribor Master, encontrar com Jiro Murai, o que você diria para eles? O que você perguntaria? Qual seria a tua reação? Nossa, eu falaria muito obrigada por todo o ensinamento compartilhado, por toda a ressonância, pela energia que me guiou até vocês. Obrigado por toda a cura, pelas mudanças e transformações que vocês proporcionaram na minha vida, na da minha família, dos meus clientes, dos meus amigos, dos meus animaizinhos, com todo o ensinamento dessa arte tão transformadora, né? Obrigada pelos mestres que vocês formaram e que me ensinaram tudo que eu sei sobre a arte Genshin. E carinhosamente eu cito o nome de alguns, porque não dá para citar o nome de todos, mas do Carlos Guterres, do Anne Hackett, da Margarete Toshio Mikoa, da Ioli, da Mona Harris, da Muriel, de vários outros mestres fantásticos que passaram na minha vida, né? A Filomena Doolin. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Muito obrigada. E a gente aproveita então esse muito obrigado para também compartilhar o nosso muito obrigado ao mestre Giro, a nossa querida Maribor Master. Muito obrigado aos amigos que estão aqui com a gente. Muito obrigado a Márcia Gomes e aos que já participaram e os amigos que ainda vão vir participar. Obrigado por existirem. Obrigado ao nosso planeta. Obrigado pela batalha pela ecologia, para que a gente possa cuidar de todos os nossos queridos. Tá? Eu agradeço vocês mais uma vez. Eu acho que tem sempre algo a mais aqui no final do programa. Se eu fosse você, eu esperava para ver qual é o backstage de hoje. Mas eu já quero te agradecer por estar comigo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Arte Genshin. Foi um prazer falar um pouquinho. Tem muito mais coisa para falar, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai compartilhando. Obrigado a todos. E agora, para quem não sabe, a gente tem um pedacinho aqui de backstage. A Márcia Gomes é a minha sócia, é a minha parceira. Mas o que vocês não sabem é que essa história começou lá nessa viagem que ela citou aí. Caminho arturiano, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Escócia. E Douglas Pedro, junto com um grande amigo, o mestre reikiano, fazendo essa jornada com esse grupo, e lá na frente os dois comentando sobre a jornada, a história do caminho, e em inglês um guia local fazendo a tradução e contando em inglês, e Douglas Pedro fazendo a tradução para o português. Então eu estava lá no meu trabalho de tradutor, e eu vejo e eu ouço uma baguncinha, um bururil, um tumulto lá no fundo do ônibus. Sabe aquele povo do fundo do ônibus? Exatamente. O povo todo. Foi assim que a arte Genshin foi apresentada à minha vida. Foi assim que eu conheci a arte Genshin.
querendo saber o que estava acontecendo no fundo do ônibus, com aquele povo gargalhando, aquele povo curtindo, aquele povo naquela alegria contagiosa. E acabou que a alegria também me contagiou, e foi assim que eu conheci a Arte Jinchi. Daí, a gente agora realiza o sonho da Arte Jinchi na nossa vida, que é o Be Your Dream, seja o seu sonho. E foi bem o que ela explicou e contou para vocês. A Arte Jinchi na nossa vida foi o nosso desejo, a nossa realização. E é, como eu falei, a música que faz o nosso coração cantar, e cantar com vocês, para vocês e por vocês. Essa é a felicidade, é isso que nos faz feliz. Então, muito obrigado a todos. E a Márcia vai contar mais um pouquinho dessa piada, que ela já vinha com um belo de um sorriso, uma ótima gargalhada. E é assim que a gente encerra a entrevista com Márcia Gomes, direto do Rio de Janeiro. E como a Arte Jinchi entrou na minha vida e na vida de vocês agora. Nada a dizer, Márcia Gomes? É um pouco disso. Agora ela fica encabulada, mas quem conhece ela lá no fundo sabe que tem uma boa gargalhada carioca guardada dentro dessa pessoa. Eu agradeço a Márcia pela entrevista, por ter feito parte da minha vida, por fazer ainda e por trazer a Arte Jinchi para a minha vida. Muito obrigada a você também, Márcia. Obrigada a você, foi um prazer roubar a cena do tradutor. Essa é a Márcia que a gente conhece. Então, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado por me permitir fazer dessa viagem uma viagem melhor. Tudo de bom, bonito e belo para todos vocês.